Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que as misericórdias do Senhor se renovem sobre nós neste dia. Com vocês, Márcia Martins, o Clamor, Rádio Impacto e Face Alive para todo o Brasil, alcançando as nações da terra. Que o Senhor possa estar nos abençoando de maneira especial nesta manhã. Que juntos nós possamos estar vibrando, não é? Vibrando a vida de Deus, que possa transformar, né? Transformar, afetar, mudar tudo isso que nós estamos vendo aí no nosso planeta Terra. Juliana, bom dia. Denise, olá, Denise. Denise sempre com a gente aqui a cada manhã, não é? Gente, eu quero agradecer a Jussara. Ela é uma advogada, né? E ela fez uma oferta generosa para nós esse fim de semana, não para mim, né? Para a obra do reino. E agora nós vamos ter o prazer de enviar oferta lá para o Nepal e também, né, talvez lá para a pastora Lourdes, dar uma outra ajuda para ela na Venezuela, onde o Senhor nos orientar, nós vamos estar encaminhando essas ofertas de vocês que chegam até as nossas mãos, porque nós somos um ministério de oração, de intercessão, de batalha espiritual, de missões, não é? Missões é uma palavra que se tornou tão cheia de preconceitos, não é? O que é missões? Na verdade, missões é uma missão que Deus entregou para a igreja dele, de não ficar centrada somente nela mesma, né, como igreja, mas que pudesse a igreja existir como um canal para que o evangelho pudesse chegar a todas as nações da terra. O chamado de Deus para as nossas vidas não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com amor. E o amor, ele renuncia, o amor se dá, o amor sacrifica, ok? Nós vimos o exemplo lá no livro de Atos, quando a igreja de Jerusalém estava em grande necessidade, havia fome, e igrejas mais pobres, mais carentes que a igreja de Jerusalém. Os irmãos separavam porções de arroz, separavam. Isso me faz lembrar até lá no Nepal, né? Quando eu estava no Nepal, da primeira vez que eu fui, tinha uma igreja que ela recolhia o dízimo assim, né? Tinha um tambor e as pessoas levavam porções de arroz até que aquele tambor ficava cheio e aquele arroz era distribuído para as famílias. Assim era também, né, na igreja primitiva. A igreja se reuniu para socorrer a igreja de Jerusalém, porque eles tinham sido abençoados através, né, do povo, da igreja que surgiu em Jerusalém, do movimento cristão que tinha surgido, né, ali em Jerusalém. Então, eles reconheceram isso, eles queriam abençoar materialmente aqueles através dos quais eles tinham sido abençoados espiritualmente. Então, igrejas mais pobres que a igreja de Jerusalém reservaram suas ofertas, suas doações e entregaram para que Paulo pudesse levar, né, para os irmãos. Eu acredito, né, que se eles não tinham dinheiro, eles reservavam alimento que fosse, mas aquilo podia ser vendido, transformado em dinheiro, e Paulo, então, levou esse socorro lá para as igrejas de Jerusalém. Isso é parte da obra missionária que Paulo fazia, não é? E o Senhor, ele nos chama para socorrer as viúvas, os pobres, a igreja de uma maneira em geral. Então, Paulo, com a sua equipe, era uma equipe missionária e anunciava o evangelho, né, em meio às outras culturas, mas você vê que ele não deixou de se preocupar em também socorrer aos mais necessitados, né, as crises, né, como os irmãos estavam com fome lá em Jerusalém, ele também socorreu. E nós temos, né, o Senhor tem nos dado essa graça de ser um canal para vocês, né? Deus nos tornou confiáveis, porque o Espírito do Senhor testifica no coração dos nossos irmãos e irmãs que nós somos, né, confiáveis diante do Senhor e que vocês então podem
entregar ofertas nas minhas mãos, sabendo, né, confiando, porque o Espírito de Deus, ele dá testemunho a nosso respeito também, de que esta oferta, ela vai ser fielmente entregue aonde o Senhor determinou que esta oferta deva chegar. E isso faz, né, que haja glória a Deus. Nós temos lá a Francisca com o Patrick e o Eric lá na Índia, dá até problema, porque o indiano ele é muito cobiçoso, ele é louco por dinheiro, não pode ver ninguém tendo coisa alguma. Então, como o sustento desta família chega através das nossas mãos e nós somos estrangeiros, eles pensam que ela tem muito dinheiro, que ela tem amigos ricos, então eles querem, né, tirar proveito disso, né? A gente, sua camisa para sustentar esta família, né, já falei para vocês, tem quase 10 anos, é uma família fugitiva da África, uma história terrível, e o Senhor nos colocou, né, com esse privilégio de ser um canal, de estar sustentando eles, né? Então, eles recebem ajuda para aluguel, para alimentação, enfim, esta família está lá, né, nesse tempo todo, a gente, assim, pela fé, sustentando, né, eles mudaram de cidade um tempo atrás, e sempre eles procuram alguma igrejinha onde eles possam oferecer os seus dons e talentos, né? O filho, né, dela, o Eric, ele é um adorador, né, compõe hinos, ele é excelente na adoração, ministra um louvor maravilhoso. Então, eles querem servir ao corpo, mas quando eles vão para oferecer os seus talentos e o pastor da igreja vê que eles recebem sustento de fora, né, da Índia, que eles têm quem socorre, esses pastores, eles ficam impossíveis e começa a pressioná-los, que eles querem dinheiro, né? Que eles têm muito dinheiro, que eles querem dinheiro da parte deles. E aí eles acabam, né, falando, não vou mais nessa igreja, não vou mais conviver com esse pastor, que ele não dá folga e ele pede dinheiro todo dia, ele fica pedindo dinheiro. Então, o que ele quer? Ele quer dízimos, ofertas. Mas espera aí, nós temos o exemplo da igreja primitiva, que não é todo mundo que dizimava, que ofertava, não é? A igreja, ela socorria, né, e usava os recursos dela para socorrer, para sustentar órfãos e viúvas, pessoas em necessidade, né? Com certeza, cegos, aleijados, pessoas que não tinham como cuidar da própria sobrevivência, eles recebiam assistência da igreja, não é? Então, aquele que tinha muito não sobrava e o que tinha pouco nada faltava, né? Isso é a justiça de Deus sendo estabelecida. Então, essa questão de dízimo e oferta é uma questão de consciência da pessoa, é dela com Deus. Nenhum pastor tem o direito de pressionar ninguém nesse sentido, porque a palavra diz que Deus só considera válido, só conta aquilo que você dá com alegria, não é? Não por pressão, por constrangimento, não é? Infelizmente, o que a gente vinha assistindo era o servo de Deus, o crente, né? Principalmente os novos convertidos, né? Sendo constrangidos pelas lideranças de igrejas que tinham que dar dinheiro. E para onde é que estava indo grande parte deste dinheiro? Sempre para atender às necessidades de melhoramentos na própria igreja. A igreja estava consumindo o que era para socorrer aqueles que necessitam do socorro de Deus. Esse dinheiro estava sendo usado em proveito da própria igreja. E para melhorar, para ampliar templo, para enriquecer os próprios pastores, muitas vezes, não é? Vemos pastores riquíssimos vivendo em luxo, o que é uma ofensa, não é? Para as necessidades todas que nós temos no mundo, porque esse dinheiro que estava sendo colocado nas mãos das lideranças
era para socorrer os necessitados da terra, era para investir enviando missionários, enviando pessoas, né, para alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Este dinheiro que vai para as mãos da liderança da igreja é para ser distribuído ali, né, com as pessoas que não têm condição dentro da igreja, que estão passando fases difíceis. Bom dia, Epitácio Braga, muito prazer. Meu nome é Márcia Martins, você chegou aqui no nosso canal de bênção nessa manhã. Então, queridos, talvez, parte do que está acontecendo é um julgamento de Deus sobre a igreja dele. Porque agora aqueles que eram sustentados, né, e às vezes bescamente, como a gente fala, né, nos seus luxos. Amém. Riva, bom dia, querida. A Riva está falando, está lá de Flórida, ela está dizendo, amém, pura verdade que você está falando. Mas não é, gente, nós estamos falando da verdade, nós não estamos falando mal da igreja, mal do corpo de Cristo, nós estamos apontando os enganos, os desvios, não é? Para tentar abrir os olhos ao povo de Deus, que muitas vezes eles são constrangidos. Se eu estiver pecando, porque lá em Malaquias fala que eu estou roubando Deus. E os líderes muitas vezes falam, você está roubando a Deus porque você não está dando o seu dízimo. E eles pegam o recurso da igreja e usam em proveito próprio. E eles sim estão roubando a Deus. Não é? Não é assim no reino de Deus. O reino de Deus funciona diferente. Você tem que aprender a ouvir o Espírito, obedecer o Espírito de Deus, né? E a lei maior que nós temos que obedecer é a lei do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ver o reino de Deus sendo expandido, não é? E amar ao nosso próximo da maneira como Jesus nos amou, que ele se entregou a nosso favor. Então, no reino de Deus, todos somos servos. E o maior privilégio que existe no reino de Deus é o privilégio de servir, não é? Ministério significa serviço. E Jesus ensinou bem aos seus discípulos, né? Uma das últimas lições, quando ele lavou os pés de seus discípulos, ele falou, olha, assim eu quero que vocês façam. Aquele que acha que é líder, seja o menor de todos e seja aquele que serve os demais. Quando você serve ao corpo de Cristo, Deus, ele cuida das suas necessidades. Riva, eu ainda tenho aquelas peças que você me deu até hoje, ainda não acabei, né, de usar tudo aquilo que você me deu, não é? O reino de Deus é um reino de plantio, onde você planta sementes com amor e você ora, né? Você anseia por ver aquela semente frutificando. E não tem nada a ver com as posições de egoísmo que nós vimos, né, se desenvolver no meio da igreja do Senhor. Aliás, nós temos um estudo aqui em Apocalipse que eu ia fazer depois. A minha mensagem para começar o programa era outro, mas não tem importância não, né? Deixa o Espírito de Deus falar, porque deve ter pessoas que estão precisando ouvir. Então o Senhor deu uma parada nesse sistema que estava aí, né? Não estou dizendo que não existam igrejas espirituais, com líderes espirituais, povo abençoado. Sim, nós somos chamados a nos mover em unidade, mas sem esse sistema de liderança que veio de Roma, onde você tem um sacerdote, um homem santo, um padre, né? Pai de todos que está ali na frente, e o resto só serve para sentar no banco, né? E não tem liderança, não tem ministério, não tem nada. Esse é um sistema corrupto, né? Martinho Lutero não conseguiu mudar isso, ele apenas reformou uma pequena parte, né? E agora nós estamos passando por uma nova reforma, não uma, né? Mas uma reforma não é, nós não precisamos, não é bem de reforma, não, né? Nós precisamos retomar a verdadeira igreja, o verdadeiro espírito de amor, né, que deve existir no meio de cada grupo de irmãos que são unidos
como corpo de Cristo que somos, nós vamos, né, amar estar juntos, para louvar juntos, para orar juntos. Precisamos uns dos outros, somos corpo, não é? Mas o cabeça deste corpo é Jesus Cristo. Nós podemos oferecer os nossos serviços, os nossos dons em favor deste corpo, né? Cada um desempenhando o seu papel, sem que ninguém se soberbeça e queira, né, queira ser maior do que o outro, assumir um papel superior, né, de liderança, tirando a liderança que é de Jesus Cristo. Pois não? Bom dia. Ah, tá, querida, agora você vai ter que ligar mais tarde, o pedido de oração do meio-dia, porque quem está no ar aqui é Márcia Martins, ok? Até às 11 horas eu estou aqui, tá bom? Bom dia. Então, mas continuando aqui, vamos dar uma olhadinha no que Jesus falou para a igreja dele, usando João para escrever para 7 igrejas. Eu tenho muitos estudos aqui nessas 7 igrejas de Apocalipse, mas vamos aqui passar fazendo um comentário, né, sobre essas igrejas. E a primeira igreja que Jesus falou é para a igreja de Éfeso. E essa igreja, ela trabalhava de maneira árdua, era uma igreja perseverante, ela suportava os sofrimentos sem desfalecer, ela vigiava líderes impostores, ela não aceitava líderes impostores. Bom dia, Lúcia. Mas Jesus tem uma queixa com essa igreja, né? Ele falou, agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Vocês perderam o primeiro amor, ou seja, não me amam mais como me amavam no princípio. Então, não adianta nada, né? É isso que o Senhor quer, um relacionamento nosso de amor com Ele. Não adianta você esquentar banco de igreja, ir para tudo que é reunião da igreja, por quê? O que importa, primeiramente, é o seu relacionamento pessoal de amor com Jesus. É você ser guiado pelo Espírito de Deus. E a partir daí, você vai, né, se mexer em obediência e então o Senhor vai considerar tudo aquilo que você está fazendo, porque você vai estar fazendo por amor a Ele, primeiramente, não é? Então, essa igreja, ele falou assim, ó, você vai perder seu candelabro. Esse candelabro tem a ver com o propósito da igreja, com a autoridade que ela tem para cumprir os propósitos do Senhor. E então, essa igreja de Éfeso, ela esqueceu o propósito. Então, quando você esquece o seu propósito, você perde a sua identidade e a sua função. Será que não é isso que aconteceu conosco? Nessa pandemia que fechou as igrejas todas, que colocou o pessoal orando em casa, em família, restaurando os altares, né, dentro de casa. Será que o Senhor não removeu o candelabro desta igreja de lugar porque ela perdeu o propósito dela? Né? Ela perdeu a autoridade dela, uma igreja, né, tolerando todo tipo de pecado, né, como a igreja de Laodiceia morna, tolerando todo tipo de pecado dentro dela. Você não sabe mais, né, quem é crente, quem não é crente, porque os crentes, eles estão fazendo as mesmas coisas que as pessoas do mundo estão fazendo. São crentes que sujam o nome de Cristo com seu testemunho. Então, será que a nossa igreja, como estava, esse jeito de ser igreja, não é que nada mais era do que uma continuidade da Babilônia, né? E o Senhor falou, sai da Babilônia, povo meu. Uma igreja que não estava sendo guiada em suas atividades, em seus louvores, em tudo que fazia, não estava sendo guiada pelo amor ao Senhor e amor aos pequeninos dele. Então, essa igreja estava se tornando um monstro de muitas cabeças. Quem sabe o Senhor não removeu esse candelabro do lugar porque perdeu-se o propósito, como eu estava dizendo,
né? O propósito da igreja é esse, uma comunidade que se ama, que socorre uns aos outros e que enviam socorro para onde determinar o Senhor. Essa igreja vai enviar o socorro, vai socorrer as igrejas irmãs, vai investir em pessoas, né, que querem ir para o meio de outras nações para pregar, para levar as boas novas do Evangelho. E os missionários, eles se tornaram mendigos, com chapéu, passando nas portas da igreja, implorando moedinhas, né? Porque querem entregar suas vidas na pregação do Evangelho, querem deixar tudo para ir às nações, ir a lugares difíceis onde o Evangelho ainda não penetrou, ir a outras igrejas que precisam ser fortalecidas, levar, né, nova unção, revelação do Senhor para igrejas que estão necessitando, como eu fui lá no Nepal, na Índia, não é? E aí o que você faz? Você não pode depender de nenhuma igreja para te enviar. No máximo você vai conseguir uma ofertinha bem micha, né? As igrejas começaram a explorar os missionários, o missionário ia, era usado com grande poder, Deus testificava, usava o missionário com autoridade, com poder, com unção. Então, recolhia-se a oferta para aquele missionário e a liderança da igreja, o pastor, dava ali uma pequena porção daquilo para o missionário, né, que estava juntando dinheiro para ir, muitas vezes, ir com a sua família para os campos, e embolsava o resto, porque queria comprar um projetor maior, bancos mais macios, ou comprar um carro mais, né, novo, ou uma casa mais luxuosa, ou, né, melhorar a vida dos filhos, tudo às custas do recurso que estava sendo enviado para o reino de Deus. Isso é tão absurdo que eu acho que o Senhor até demorou muito para intervir, não é? Porque esquecemos o nosso propósito, perdemos a nossa identidade como igreja, o mundo, né, tomou nojo dos crentes da igreja, e não é por causa, é injusto, a maioria das vezes é porque eles olham para essa igreja e eles não veem essa igreja como uma representante de Jesus Cristo na terra, uma igreja cheia de amor, cheia de bom testemunho, uma igreja que tem amor incondicional pelos incrédulos. Então, perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa função. O candelabro foi movido, ok? E vamos ver aí, né, o que vai surgir daí para frente, porque esta igreja, como vinha sendo praticada com o nome de igreja, eu creio que ela não vai para frente, ela não vai conseguir. Né? Nos dias de Jesus, quando ele fundou a igreja dele, e os discípulos, eles queriam ficar todos em Jerusalém. Ninguém queria sair de Jerusalém. Jerusalém era o lugar da bênção. Ok? Pedro, João, quando eles foram lá em Samaria, batizaram as pessoas que Filipe tinha ganho para Jesus e eles voltaram de novo. Todos queriam ficar ali, né? E o Senhor permitiu o apedrejamento de Estevão e o começo de uma grande perseguição para que eles fossem espalhados, para que eles pudessem levar as sementes da palavra, onde, né, tinham pessoas que precisavam ser alcançadas, ok? Então, o Senhor muitas vezes, ele permite a perseguição vir sobre a igreja, porque Deus usa até o diabo, né, para os propósitos dele. Em vindo a perseguição, a igreja, ela retoma o foco, ela retoma o propósito para o qual ela existe. Não é? Há uma limpeza, há um fortalecimento da igreja, porque as coisas supérfluas, as coisas que não deveriam ter entrado e que vão entrando, de repente é tudo removido. Só fica o que é essencial, né?
Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que foi derramado o poder no dia do Pentecostes, que marcou o surgimento desta igreja. O poder desceu para que nós sejamos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ok? O Senhor chamou a nação brasileira para se levantar como uma nação missionária. E Deus tem as maneiras dele de tratar com o povo dele, com a igreja dele, né? Remover os falsos líderes, reposicionar esta igreja, porque Jesus, ele quer uma noiva e ele precisa aprontar esta noiva. E ele precisa remover tudo aquilo, né, que impede o agir do Espírito Santo para formar em nós a noiva de Cristo, né? A noiva de Cristo, ela é como Cristo. Porque a palavra diz, né, que o marido se une à sua esposa, Adão se uniu a Eva e os dois se tornaram uma só carne. Um só, não é? E nós, como noiva de Cristo, nós somos um com Ele e temos que caminhar nesta unidade com Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que atrapalha esta unidade no Espírito, com o Espírito de Cristo, todo falso ensino, falsos líderes, enganadores, eles vão ser sim afastados, não é? Se Deus quiser, e já estão sendo, não é? Vamos ver aí essas grandes estruturas denominacionais, cheias de poder, de política, do fermento de Herodes, do fermento dos fariseus, caindo por terra para que o povo seja liberto, para que o rebanho do Senhor passe a ser liderado de Deus. 1 Pedro 2,9 diz: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Este povo pertence a Jesus Cristo. Ele não vai permitir que se levantem falsos João Batistas, né? João Batista era o ministério de abrir o caminho para o Senhor. Ele não vai preparar, não vai permitir, né, o ministério do falso João Batista, porque o ministério do falso João Batista nada mais é do que um ministério de Jezabel, né? Jezabel é o demônio que trabalha, não é, para destruir os profetas do Senhor, para destruir a revelação de Deus sobre a terra. E o Senhor, ele está recuperando esta revelação que o Espírito dele quer dar ao povo dele nesta terra. E ele vai fazer calar esses falsos João Batistas, né? Essas Herodias, essas Jezabéis, né? No tempo de João Batista, esse demônio Jezabel era encarnado em Herodias. E Herodias, ela era casada, tá? Ela tinha, né? Acho que tinha uma filha, era casada, sim. E ela largou o marido para ficar com o irmão do marido. Né? Deixou o marido e pegou o irmão do marido. Olha que destruição familiar, olha o que representa esse espírito. É um espírito de adultério. E quanto adultério o Senhor tem apontado no meio da igreja dele, uma noiva adúltera que se envolve com as coisas desse mundo, que não é uma noiva santa, que não anda segundo a palavra do Senhor, que não anda guiada pelo Espírito de Deus, mas dá lugar à carne com seus desejos, né? Os olhos cobiçosos, o desejo de poder, de aparecer diante dos homens, tanta coisa carnal no meio da igreja, né? Quando a igreja deveria estar santa, toda vez se reunindo, né, na presença do Senhor, em adoração, em oração. Jesus, ele sempre se faz presente quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele, em unidade de espírito, não é? Em amor.
E isso é a igreja que interessa ao Senhor. Então, nós temos esse chamado, né? Nós somos escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Isso está em 1 Pedro 2,9, que nós somos uma raça escolhida, sacerdotes do rei, totalmente separados, uma nação completamente dedicada a Deus, um povo que pertence a Ele. Nós fomos escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Nós temos que executar os atos poderosos de Deus, que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós temos que resplandecer esta luz de Deus. Amém? Que coisa tremenda, que coisa incrível isto. Gente, eu tenho que dar esse testemunho aqui para vocês, tá? Não tem jeito, né? Olha bem, sábado eu estava aqui com um jeito aqui nas costas, me deu um jeito aqui nas costas, que estava um caroço. E eu fiquei com muita dor em todos os nervos, nos músculos todos das costas. E oraram por mim, minha irmã fez massagem, não é? Ontem à noite eu estava com muita dor e não consegui dormir, não sei, eu acho, não foi por causa da dor. Eu consegui dormir, já era quase 4 horas da manhã. E, na verdade, agora eu entendo que foi assim, o Senhor não permitiu que eu dormisse, porque realmente eu estava debaixo aí de um contra-ataque do inimigo, porque muitas vezes, né, eu oro, eu sinto dores de intercessão, e eu tinha sentido mesmo durante a semana uma dor forte de intercessão aqui do meu lado direito, no peito, aqui do lado direito, né? E a dor justamente estava nas costas do lado direito, uma dor bem forte. Hoje de manhã oramos, né? Eu ainda estava sentindo dor, mas durante a oração dessa manhã ela já foi melhorando. E agora, de repente, né, eu me dei conta que eu estou aqui numa posição, com o braço aqui, conversando, falando com vocês das coisas de Deus, e eu não estou sentindo mais a dor. Está assim, uma coisa, um pontinho muito leve nas costas, não é? E daí você vê como que o inimigo, ele não pode atingir o nosso espírito, ele vem trazendo, né, setas sobre o nosso corpo físico. E às vezes a gente acha que está doente, né? Você às vezes levanta batido, uma dor aqui, uma coisa ali, e a gente tem que prevalecer, não é? Às vezes demora um pouquinho, mas nós não podemos desistir de lutar e profetizar e proclamar. Hoje de manhã já tomamos a ceia de que Jesus tomou sobre o corpo dele todas as nossas enfermidades, né? E na área das emoções, ele levou sobre ele todas as nossas rejeições, porque nós somos chamados para brilhar, para resplandecer a glória de Deus, para ser um testemunho, né, de que somos chamados para fora da escuridão, para a maravilhosa luz de Deus, não é? Então eu quero agradecer ao Senhor, ó, que maravilha, ó, já quase estou boa de tudo, tá bom? Por isso que eu peço para vocês sempre estarem orando por mim, né? Eu ando na rua, eu estou andando na rua, não é rua cheia de gente, né? Passo por algumas pessoas de vez em quando, e como eu estou caminhando, eu não quero me intoxicar com a máscara, porque a máscara impede você de respirar, então você fica respirando o seu próprio gás carbônico. Isso vai te intoxicando, vai destruindo a sua saúde, as suas defesas do seu corpo, ok? E por isso eu não coloco a máscara, eu só coloco a máscara quando eu vou entrar dentro de algum estabelecimento, porque é obrigatório, ou se eu estiver em algum lugar lotado de gente, cheio de pessoas, não é? Porque aí sim, mas fora isso, não é recomendável. Eu tenho visto as pessoas dentro dos seus carros, dirigindo os seus carros, sozinha dentro do carro, usando máscara. Pessoas fazendo corrida, caminhada com máscara, ok?
pessoas em ruas praticamente vazias, todos estão colocando as máscaras. Busca isso do Espírito de Deus, esse ar que Deus deu para a gente respirar. Deus não nos criou com máscaras, não, ok? Isso é coisa do homem e isso não faz bem para a nossa saúde. E se for assim, você não pode mais respirar nada porque tem bactéria no ar, tem vírus no ar, não é? E a nossa confiança não está na máscara. Nós temos que usar o bom senso, né? O bom senso. Na medida do possível, obedecer às leis, desde que as leis não estejam te matando, não é? Não estejam prejudicando a tua saúde, porque aí você já tem que desconfiar que o inimigo está usando essas leis, né, de uma maneira a prejudicar a sua vida. Então, tenha um bom senso, busque a orientação do Espírito de Deus em todas as coisas. Mas por que eu estou falando disso? Porque aí eu passo sem a máscara, as pessoas com as suas criancinhas tudo mascarada, ninguém pode mais respirar, não é? Eles passam por mim e eles me olham com raiva. Muitas das pessoas olham com raiva, né, e lançam setas contra a pessoa que não está fazendo igual ao que eles estão fazendo. Mas eu sei também que tem outras pessoas que elas não têm coragem, né, de assumir aquilo que elas acham que é certo, mas que quando elas veem alguém fazendo o que é certo, elas se sentem incentivadas a fazer também, né? Quando elas veem uma pessoa livre, elas têm desejo de ser livres, como aquela pessoa que é livre. Pessoas, né, que às vezes não estão tendo coragem e quando elas veem uma pessoa com coragem de agir corretamente, elas também sentem forças de agir corretamente, ok? Então, nós somos testemunhos de luz, nós somos escolhidos, raça escolhida, sacerdotes do rei, uma nação completamente dedicada a Deus, que vivemos, né, com outras regras. As regras que estão sobre as nossas vidas são outras. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, o povo que pertence a Ele. Nós pertencemos a esse Deus. Amém? E Ele nos guarda, não é? Apocalipse 1:5. Ele fez de nós um reino de sacerdote, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Não é? Marcos 16:15 diz: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Este é o comissionamento, o propósito da igreja. E como não estávamos fazendo isso, não é? O Senhor aí permitiu isso que está acontecendo, ele vai usar para os propósitos maiores dele. E nesta hora dá para ver bem quem confia no Senhor, quem não confia no Senhor, quem está debaixo da nuvem de opressão que o inimigo criou, ou quem está acima desta nuvem de opressão e pode voar com as asas da águia, não é? Vocês imaginam se no tempo da igreja primitiva, no Império Romano, né, os cristãos, eles eram proibidos de ser cristãos, eles eram inimigos de Nero, eles eram inimigos de Roma, e eles eram então jogados nas prisões, queimados como tochas vivas, jogados na boca dos leões, mas eles permaneciam com o testemunho deles, eles não se acovardavam, eles não negavam a Jesus Cristo. E hoje, o que nós vemos são cristãos que não têm coragem de se posicionar por aquilo que é certo, né? Porque temem, né? Temem perseguição, temem... Gente, as leis, no tempo que a igreja surgiu, foram todas desobedecidas pelos crentes. E por isso eles pagaram um preço alto. Não tem como escapar. Ok? A gente sabe. A gente sabe que nós, né, as pessoas, elas vão cada vez mais ser oprimidas, as leis vão ser as leis do anticristo, e nós temos que começar desde agora a resistir ao que é errado e adotar somente o que é certo.
não é? Olha bem, eles estão para trazer uma tecnologia que é o 5G. Nós estamos com a internet 4G, eles querem implantar a 5G, que é muitas vezes mais potentes do que a que nós temos hoje. Só que funciona essas ondas como ondas de micro-ondas, que vão trazer destruição para o ser humano, cozinhar as células do cérebro, do corpo do ser humano, ok? Então, isso são frequências, são ondas, frequências de internet, frequências de comunicação. E o que acontece é que nós, como cristãos, nós devemos vibrar numa frequência diferente. Nós vibramos na frequência, no poder do Espírito de Deus. Ok? Nós vibramos na frequência do amor. Nós estamos ligados ao reino de Deus. A energia que emana de nós é outra. O nosso corpo é todo feito de energia, mas nós somos habitação do Deus vivo, do Espírito do Senhor, que é um Espírito de poder, um Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Se você encontra uma pessoa, você vê a vibração que aquela pessoa tem, o que ela traz, a presença dela afeta o ambiente para o bem ou para o mal. Aquela pessoa traz bênção com ela ou não traz bênção, porque nós somos feitos de energia, de vibração, tudo é feito pela palavra. A palavra é uma onda sonora, é uma vibração. Ou você vai estar vibrando em harmonia com os céus, você vai estar ligado no poder do trono de Deus, é a sua fonte de energia, é a vida de Deus. Ou você vai estar vibrando na energia do medo, na energia das trevas. E é isso que eles querem, que o planeta todo esteja apavorado, vibrando essas frequências baixas, que só vão atrair mais frequências de destruição, que vão autorizar no reino do Espírito que essa rede 5G, que essas frequências destrutivas continuem aumentando para a destruição do ser humano. Não é? Então, quando você abre a sua boca e louva, quando você se alegra na presença do Senhor, quando você fala, esse vírus não tem parte comigo, isso que eles estão fazendo aí não tem parte comigo porque eu pertenço a um outro reino. Eu vou obedecer aquilo que o Senhor, né, quer que a gente faça. O Senhor nos envia a ser sal, o Senhor nos envia a ser luz. Uma luz não é feita para ser colocada dentro de casa coberta, sem brilhar, não é? Você tem que dar testemunho, não somente de palavra, mas de ações. Quem é você nesta hora? Você é mais um dos apavorados, que está sozinho dentro de casa com máscara, que está sozinho no seu carro usando máscara, se envenenando, né? Porque não confia no ar que Deus te deu para respirar? Bom, vou fazer igual tem a profeta Valdirene, né? Eu falo mesmo. Ó, Senhor, eu vou falar, eu falo mesmo. Aquilo que o Espírito vai trazendo, eu vou colocando para vocês, porque eu não estou aqui para colocar panos quentes, que isso já tem gente demais colocando pano quente, não é? Nós estamos aqui para trazer luz, entendimento, esclarecimento. Ok? Nós estamos a serviço do nosso Deus e Pai. Nós recebemos uma identidade. Como igreja, recebemos uma tarefa e essa igreja apropriou-se dela, né? A igreja romana, Roma, apropriou-se da igreja primitiva e corrompeu a igreja primitiva. E isso, né, precisa acabar porque nós precisamos voltar à pureza dos começos da igreja, o nosso primeiro amor como igreja, nossa consagração a Jesus Cristo, porque o Senhor vem buscar uma igreja, né, que tem esse primeiro amor, lá da igreja primitiva, uma igreja capaz de entregar a vida cantando por Jesus Cristo. É este poder que nós queremos, o poder que vence o mundo, que é a nossa fé. E a fé é o oposto do medo, ok? O medo é a fé negativa, a nossa fé
é a nossa fé em Jesus Cristo, aquele que foi capaz de ter tamanha ousadia de morrer no nosso lugar, crendo que Deus o ressuscitaria, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel. Jesus, ao morrer na cruz, ele não estava tentando a Deus. E nós também não devemos tentar a Deus, né? Pular lá de cima do pináculo, falar, não, os anjos de Deus me seguram, não é? Você não vai aí pegar uma pessoa que está contaminada pelo vírus e vai respirar em cima dela sem uma máscara. Isso é tentar a Deus, é ignorância, né? Mas não é isso, não é disso que nós estamos falando, né? Jesus, ele não tentou a Deus quando ele foi para a cruz. Ele apenas se colocou na posição que Deus tinha dado para ele. E ele não abandonou a verdade. Ele não botou papas na língua quando ele falou, seus fariseus hipócritas, filhos do diabo, né? Mesmo sabendo que isso ia custar a vida dele. E por isso, bom dia, Sobit Magar! As pessoas todas do Nepal me mandaram uma mensagem da nossa igreja lá do Nepal, mandaram em português escrito bom dia, né? Escreveram em português, mandaram um bom dia de todo o pessoal lá do Nepal. É uma igreja que me ama, é uma igreja tão verdadeira, tão bonitinha, essa igreja lá do Nepal. Love you, dear, love. I love Nepal, I love people, the people of God in Nepal. Send my hug for all of them, okay? Praise God. Jamasi. Bom, então vamos aqui. Jamasi é o cumprimento deles lá no Nepal. Nós estamos cometendo o mesmo erro aqui que Israel, quando se desviou da lei, né? Porque eles acharam que eles eram uma elite por causa da palavra que diz que nós somos sacerdotes do rei, nós somos uma nação santa, né? Nós temos aí esse privilégio todo, mas isso não nos torna uma elite. Tudo isso que somos, né? Somos sacerdotes separados por Deus para anunciar os atos poderosos de Deus. Nós somos separados com um propósito, não é para nos sentirmos melhor do que os outros, não é para sentir que somos uma elite, como esses políticos que foram eleitos para representar o povo, o grande privilégio que eles tiveram, mas não é para ser elite, foram eleitos, mas não são elite, estão lá para servir e não para ser servidos. Não é? E assim deve ser a igreja do Senhor e cada um de nós. Se recebemos poder da parte de Deus, se recebemos privilégios, não é? Recebemos salvação, é para servirmos ao nosso Deus com tudo isso, com os nossos dons, com os nossos talentos, porque o amor, ele se expressa em serviço ao próximo. Tinha um programa antigo aqui na cidade, né? E falava assim, quem não serve para servir, não serve para viver. Isto é a pura verdade. Por isso Jesus, ele veio, né? Para nos servir. Abraão, chamado de Abraão, Abraão é o nosso pai na fé. Né? O Senhor falou, eu vou te abençoar, sê tu uma bênção, eu vou te prosperar, né? Ser próspero, porque você vai ser uma bênção para todas as nações da terra. Então, há um propósito na bênção que Deus nos dá, é para que sejamos bênção para as outras pessoas. Deixe o rio do Espírito fluir para o mar dos povos. Hoje nós somos cheios do Espírito. O Senhor Jesus falou que dentro, né, do nosso interior fluiriam de nós os rios de água da vida, e os rios eles fluem para o mar. E o mar é símbolo dos povos. Então este rio de água viva do nosso interior, ele tem que penetrar, né, as águas salgadas do mar e fazer com que elas se tornem águas saudáveis, águas de vida. Né? E é isso que nós temos que fazer, fluir, não reter nada para nós mesmos, deixar fluir, fluir a bênção que vai alcançar as outras pessoas ao nosso redor e até onde o Senhor quiser levar o nosso rio, ele vai levando vida. Né?
O vencedor está lá em Apocalipse 21:7. O vencedor, né, aquele que for verdadeira igreja do Senhor, que estiver verdadeiramente unido a Cristo, que estiver dando lugar ao Espírito de Cristo, o vencedor vai receber de mim este presente, né? Qual é o presente que nós vamos receber? O Senhor promete: eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Recompensa grandiosa, né? Nos tornarmos filhos, verdadeiramente filhos de Deus, transformados na imagem de Cristo Jesus. Nós vamos ver recompensas nas 7 cartas às 7 igrejas. O Senhor fala dessas recompensas que nós vamos ter, né? E eu acho que a maior recompensa de todas, aquela que vai valer mais a pena, é estarmos o mais juntinho possível de Jesus Cristo, né? Realmente estarmos num relacionamento íntimo de amor com o nosso Senhor, porque nós fomos gerados de Cristo na sua glória e estamos voltando para o corpo de Cristo para viver em glória com Ele, né? E a glória é a glória de Deus, é a santidade, a pureza, é a própria natureza do Senhor, né? Graças a Deus que nós temos uma natureza diferente, né? Nascemos de novo e vamos aí crescendo nessa caminhada. Gente, tudo que eu marquei na Bíblia para a gente compartilhar, todos os assuntos que eu trouxe, né? Não vimos coisa alguma, porque o Espírito do Senhor trouxe uma outra palavra, né? E nós compartilhamos, glória a Deus por isso. E já são 5:11, ok? Agora entra o bloco comercial, acabou o nosso tempo. E eu só tenho a dizer para vocês que Deus é muito fiel. Ele é muito tremendo. Tenho certeza disso, ok? Paz para todos vocês. Bom dia.